Meu tio me ofereceu as sobras do jantar porque eu não podia pagar por comida de verdade. O que eles não sabiam é que eu tinha acabado de comprar o restaurante e o prato principal da noite era a expulsão do meu primo. Desde que me entendo por gente, a vida em família foi um campo de batalha silencioso. Uma guerra fria travada nas mesas de almoços de domingo e nas celebrações de aniversário. De um lado, meu pai, Marcos. Um homem de poucas palavras, mas de um coração gigante, que me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa estava na força do seu caráter e no suor do seu trabalho. Do outro, seu irmão, meu tio Ricardo, um homem que vivia de aparências, obcecado por status e pela imagem que projetava para o mundo. Essa diferença fundamental se refletia na forma como criaram seus filhos. Meu pai me deu asas e me incentivou a voar, mesmo que isso significasse algumas quedas. Meu tio deu ao meu primo Bruno uma gaiola de ouro, o restaurante La Fortuna, um negócio que ele exibia como um troféu do sucesso do filho, mas que, na verdade, era um poço sem fundo, onde ele despejava dinheiro para esconder a incompetência de Bruno e manter a fachada de uma família bem-sucedida. Para meu tio Ricardo e para Bruno, eu era a personificação do fracasso, a ovelha negra, a piada pronta em todas as reuniões. Lembro-me vividamente de quando, aos 20 e poucos anos, tentei meu primeiro negócio, uma pequena doceria artesanal. Eu passava noites em claro, com as mãos cheias de farinha e chocolate, criando receitas, sonhando em construir algo meu. Em um Natal, levei uma caixa dos meus melhores brigadeiros gourmet, feitos com um orgulho imenso. Meu tio pegou analisou-o como se fosse um objeto estranho e, depois de uma pequena mordida, deu um sorriso de canto. "Olha só, Marcos", disse ele em voz alta para que todos ouvissem. "Sua filha virou doceira. Que gracinha. Enquanto o Bruno já comanda um dos melhores restaurantes da região, a Sofia está vendendo docinhos." O riso de Bruno, um som debochado que ecoou na sala, foi como uma faca no meu peito. Senti meu rosto queimar de vergonha. Olhei para meu pai, que apenas me lançou um olhar sereno, um olhar que dizia: "Não se importe. Continue em frente." E foi o que fiz. Engoli o choro, a humilhação, e transformei aquela dor em combustível. A doceria não deu certo, assim como o meu segundo empreendimento, um pequeno brechó de bairro. Cada tentativa frustrada era um novo prato cheio para o banquete de zombarias do meu tio. "Ainda brincando de ser empresária, Sofia?" ele perguntava com sua falsa preocupação. Eu nunca respondia, apenas acumulava. Cada palavra, cada risada, cada olhar de desprezo era um tijolo que eu usava para construir a muralha da minha determinação. O apoio do meu pai nunca foi explícito, nunca veio em grandes discursos. Vinha no silêncio, em um prato de comida quente que ele deixava para mim quando eu chegava tarde, exausta de mais um dia de luta. Vinha em um abraço apertado no corredor, ou em um simples "eu acredito em você", sussurrado para que só eu ouvisse. Ele via minha luta, respeitava meu esforço e, diferente do irmão, sabia que o caminho para o sucesso real era longo e cheio de obstáculos. Ele não me deu um castelo de cartas. Ele me ajudou a forjar minha própria espada. E então, a minha grande virada aconteceu. Veio de onde ninguém esperava, de um lugar que meu tio e primo jamais entenderiam: a internet. Criei uma loja de roupas online, a estilo próprio. Comecei no meu quarto, que se transformou em um misto de escritório e estoque. As madrugadas eram minhas melhores amigas. Enquanto a cidade dormia, eu estava acordada, fotografando peças, escrevendo descrições, respondendo clientes, embalando caixas. Eu fiz tudo sozinha, com minha inteligência, meu suor e a resiliência que as humilhações me ensinaram. O sucesso não foi imediato, mas foi constante. Primeiro, uma venda por semana. Depois, uma por dia. Quando me dei conta, estava contratando minha primeira funcionária. Em 2 anos, a Estilo Próprio era um fenômeno, uma marca conhecida em todo o país. Com o lucro, investi em uma startup de tecnologia, um negócio que cresceu ainda mais rápido. Discretamente, sem alarde,
Eu construí meu império. Eu tinha apartamentos, investimentos, uma vida que meu tio e primo jamais conseguiriam imaginar para mim. E a melhor parte? Eles não sabiam de nada. Para eles, eu ainda era a Sofia dos docinhos, a eterna sonhadora que vivia de bicos e da ajuda do pai. Eu nunca fiz questão de corrigir essa imagem. Deixei que eles vivessem em sua bolha de arrogância, sabendo que um dia eu mesma a estouraria. Esse dia começou a tomar forma quando o carteiro entregou um envelope luxuoso em minha casa. Era o convite para a festa de aniversário de 30 anos de Bruno. A festa, é claro, seria no La Fortuna. Meu primeiro instinto foi jogar o convite no lixo. Eu não precisava mais daquela energia na minha vida. Mas então, eu o reli. Vi ali não um convite, mas uma oportunidade. Aquele não era um chamado para uma celebração. Era uma armadilha cuidadosamente montada. Um palco perfeito para que meu tio pudesse mais uma vez exaltar seu filho bem-sucedido, enquanto me diminuía na frente de todos. Eu sorri. Eles estavam montando o palco, mas mal sabiam que a peça já tinha uma nova diretora. Eu aceitei o convite, mas não como a vítima que eles esperavam. Eu iria como a verdadeira dona do espetáculo. A vingança é um prato que se come frio, mas a minha seria servida quente, no restaurante deles, e seria o prato principal da noite. Atravessei as portas de vidro do La Fortuna e respirei fundo. O ar era uma mistura do cheiro de comida cara com um leve, quase imperceptível, odor de desespero. Para qualquer outro convidado, o ambiente era de puro luxo. Toalhas de mesa brancas engomadas, talheres de prata que brilhavam, sob a luz amena dos lustres e garçons que se moviam com uma eficiência silenciosa. Mas eu não era qualquer convidado. Eu era a nova dona, e meus olhos viam além da fachada. Eu via o pequeno rasgo na costura de uma cadeira de veludo, a mancha de umidade quase escondida no teto do canto, a expressão cansada dos funcionários que sorriam por obrigação. Eu via as rachaduras no castelo de cartas do meu tio. Assim que entrei, fui interceptada. "Sofia, querida, que bom que veio!" exclamou meu tio Ricardo, abrindo os braços para um abraço que não pedi e não retribuí. Ele cheirava a perfume importado e arrogância. Ao seu lado, Bruno, o aniversariante, me olhava de cima a baixo com um sorriso condescendente. "Pensei que você não viria", ele disse. "Imaginei que um lugar como este estivesse um pouco fora do seu orçamento." "Eu não perderia seu aniversário por nada, primo", respondi, com uma doçura que os desarmou por um instante. Eles me guiaram até uma grande mesa redonda no centro do salão, o lugar de honra, reservado para a família e os amigos mais próximos. Era o epicentro do espetáculo. Meu pai já estava lá, sentado em um canto. Nossos olhos se cruzaram e ele me deu um leve aceno de cabeça, um gesto de força, como quem diz: "Estou aqui com você." Ele não sabia do meu plano, mas conhecia minha força. Sentou-se ao meu lado, um pilar silencioso em meio ao circo de vaidades. O jantar começou, e com ele, o show de Ricardo e Bruno. Meu tio monopolizava a conversa, contando histórias exageradas sobre o sucesso do restaurante, sobre supostos críticos gastronômicos que haviam tecido elogios anônimos, e sobre os planos de expansão que, eu sabia, eram pura fantasia. "O Bruno tem um talento nato para os negócios, é algo de família", dizia meu tio, batendo nas costas do filho, que se enchia de orgulho. "Não é como outras pessoas que precisam ficar pulando de galho em galho, com projetinhos que não vão a lugar nenhum." O comentário era um dardo envenenado, lançado com precisão na minha direção. Todos na mesa sabiam a quem ele se referia. Senti os olhares curiosos sobre mim. Limitei-me a levar o garfo à boca, saboreando a ironia. Enquanto eles falavam de um sucesso imaginário, eu pensava nos relatórios que havia lido na noite anterior. As dívidas com fornecedores, os 3 empréstimos bancários em atraso, a folha de pagamento que quase não fechou no mês passado. O La Fortuna não era um navio navegando em águas tranquilas. Era um transatlântico afundando em câmera lenta. Nem meu tio era o maestro da orquestra que tocava no convés,
para que ninguém percebesse o desastre. O ponto alto da humilhação veio depois do prato principal. Bruno, sentindo-se o rei do mundo em sua festa, virou-se para mim com um ar de falsa generosidade. "Sabe, Sofia", começou ele, limpando a boca com o guardanapo de linho. "Estava pensando. O trabalho aqui é duro, mas paga bem. Se algum dia você se cansar desses seus bicos e quiser um emprego de verdade, posso arrumar uma vaga para você na cozinha. Lavar pratos, talvez. É um começo honesto." O silêncio que se seguiu foi pesado. Meu pai se enrijeceu ao meu lado, pronto para me defender. Mas eu apenas sorri. Um sorriso genuíno, o que os deixou ainda mais confusos. "Agradeço a oferta, primo. É muita gentileza sua pensar em mim." Falei com uma calma glacial. "Vou manter isso em mente." Minha serenidade os incomodava. Eles esperavam lágrimas, raiva, uma explosão. Esperavam a Sofia do passado, a menina que baixava a cabeça. Mas aquela menina não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que segurava todas as cartas do jogo. A noite continuou com o bolo, o parabéns, os presentes caros. Cada momento era uma reafirmação do status que eles tanto prezavam. Eu assistia a tudo como quem assiste a um filme cujo final já conhece. E então, o momento pelo qual eu esperei por anos, finalmente chegou. A festa estava terminando, os convidados se despedindo. Eu permaneci sentada, observando a movimentação. Foi quando vi meu tio Ricardo se aproximar, vindo da cozinha. Ele caminhava com um propósito, seguido de perto por Bruno. Em sua mão, ele segurava um pote de plástico transparente, com restos de comida visivelmente misturados. Ele parou em frente à nossa mesa. Meu pai olhou para o pote, depois para o irmão, com uma expressão de pura incredulidade. O sorriso no rosto do meu tio era a imagem da superioridade. Era o seu golpe de misericórdia, o ato final de sua peça teatral. Ele queria me humilhar uma última vez, na frente dos últimos convidados, e principalmente, na frente do meu pai. Ele ergueu o pote de plástico como se fosse um troféu. "Sofia, querida", disse meu tio, com aquela falsa gentileza que me revirava o estômago desde a infância. "Guardamos umas sobras para você levar." Ele fez uma pausa dramática, garantindo que todos os olhos estivessem em nós. "Sabemos que as coisas estão difíceis e você não pode pagar por comida de verdade como esta." Era o momento deles. O clímax da humilhação. Um silêncio profundo caiu sobre o que restava do salão. Todos os olhos estavam em mim, esperando minha reação. Olhei para o pote de plástico em sua mão, depois para o rosto triunfante do meu tio, e para o sorriso debochado de Bruno. E então, um sorriso que eu guardei por uma década finalmente encontrou seu caminho até os meus lábios. A cortina estava prestes a subir para o meu ato. O silêncio que caiu sobre o salão era mais pesado do que qualquer palavra. O sorriso do meu tio congelou, e a expressão de deboche no rosto de Bruno se desfez, dando lugar a uma confusão genuína. Meu pai, ao meu lado, olhava de mim para o irmão, tentando processar o que estava acontecendo. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando uma explosão, uma briga, uma lágrima. Eles me deram o palco, a deixa, e agora esperavam o drama. Eu olhei para o pote de plástico em sua mão, depois para os olhos dele. Mantive meu sorriso calmo e minha voz firme. "Agradeço a preocupação, tio", falei, com uma clareza que cortou o ar. "Mas pode guardar as sobras. Na verdade, o prato principal da noite é uma cortesia minha." A confusão no rosto dele se aprofundou. Ele franziu a testa sem entender o jogo. "Como assim, cortesia sua? Você está delirando, Sofia?" "Não, tio, não estou." Continuei, saboreando cada palavra, cada segundo daquele momento que eu ensaiei em minha mente por anos. "O prato principal que eu ofereço esta noite é a expulsão do meu primo." Deixei a frase pairar no ar por um instante antes de dar o golpe final. Eu comprei este restaurante. Se um raio caísse dentro do salão, o efeito não teria sido mais devastador. O rosto do meu tio Ricardo passou por uma metamorfose impressionante.
Da arrogância para a incredulidade, da incredulidade para a negação e, finalmente, para uma fúria vermelha e pulsante que fez as veias em sua testa saltarem. Bruno ficou branco como papel. Sua boca se abriu e fechou algumas vezes, mas nenhum som saiu. Ele parecia um peixe fora d'água, sufocando no ar da realidade. Você o quê? Gaguejou meu tio, sua voz um rosnado baixo e perigoso. Isso é impossível. É uma mentira ridícula. É a mais pura verdade, respondi, minha calma sendo o contraponto perfeito para o seu caos crescente. Enquanto o senhor injetava dinheiro aqui para manter as aparências, seu filho acumulava dívidas de jogo que nem o senhor sabia. Ele estava desesperado, a ponto de afundar o negócio que o senhor deu a ele de presente. Então, quando uma das minhas empresas de investimento, ou através de um intermediário, fez uma oferta generosa pelo La Fortuna, ele nem piscou, vendeu na hora, sem nem se importar em saber quem estava comprando. Ele só queria o dinheiro para cobrir o próprio desespero. Eu me virei para o meu tio, e pela primeira vez na vida, olhei para ele de cima, não de baixo. Ele vendeu o sonho que você comprou para ele, tio. Vendeu seu orgulho para pagar por sua própria incompetência. Cada palavra era um tijolo do seu castelo que eu derrubava. Olhei para Bruno, que agora tremia, os olhos arregalados de pavor, finalmente entendendo a dimensão completa do que havia feito. O jantar de hoje, anunciei para os poucos convidados que restavam, paralisados em suas cadeiras, é por minha conta. Considerem um presente de despedida para o antigo gerente. Meu olhar voltou-se para meu tio e meu primo. Mas a partir de amanhã, o La Fortuna terá uma nova direção. Se quiserem comer aqui, serão bem-vindos, desde que paguem a conta, como todos os outros clientes. Meu olhar desceu para o pote de plástico que meu tio ainda segurava, sua mão tremendo de raiva. Quanto às sobras, podem ficar. Eu realmente não preciso delas. Aquilo foi a gota d'água. A fachada de homem sofisticado do meu tio Ricardo se espatifou. Com um grito de pura fúria, ele jogou o pote de plástico no chão, espalhando os restos de comida pelo carpete caro. Você! Ele gritou para mim, o rosto vermelho de ódio. Você não vai se safar dessa! Mas não havia nada que ele pudesse fazer. Ele se virou, agarrou Bruno pelo braço com uma força brutal e o arrastou para fora do restaurante. Os gritos de raiva do meu tio e os murmúrios patéticos de Bruno ecoaram pela rua, antes que a porta se fechasse atrás deles, deixando um silêncio profundo e absoluto para trás. Vê-lo sair daquela forma, um humilhado e o outro derrotado, foi a sobremesa que esperei por toda a minha vida. Os poucos convidados que restaram se levantaram sem jeito, murmuraram despedidas apressadas e saíram na ponta dos pés, como se tivessem medo de quebrar o feitiço. Em poucos minutos, o salão estava vazio. Éramos apenas eu e meu pai sentados à mesa. Ele me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era uma mistura de choque, orgulho e um entendimento profundo. Ele estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a minha com a sua, a mão calejada de quem sempre soube o valor do trabalho de verdade. Sofia, ele disse, a voz embargada de emoção. Você construiu tudo isso, sozinha. Eu assenti, sentindo um nó se desfazendo. E o senhor me ensinou como, pai. O senhor me ensinou a nunca desistir. Ele apertou minha mão com força. Estou tão orgulhoso de você. Quando ele finalmente foi embora, fiquei de pé, sozinha no meio do meu restaurante. Andei lentamente pelo salão, tocando as mesas, olhando para as luzes, para cada detalhe daquele lugar que agora era meu. Não era uma herança. Não era um presente. Era uma conquista. A vingança foi doce, sim. Mas o que preencheu meu coração naquele momento foi algo muito maior. A sensação de superação. Meu pai estava certo o tempo todo. O verdadeiro valor, a verdadeira fortuna, não está no que se herda ou no que se exibe, mas naquilo que construímos com nossas próprias mãos, com nossa própria força, com nosso próprio suor. E olhando ao redor,
eu vi que tinha construído um império.